Olá, meus amores, vamos para mais uma aula agora? Então, nós vamos trabalhar agora um gênero textual chamado, um tipo textual chamado o tipo narrativa, a narração. Isso. Vamos ler esse texto e depois Tia vai resumir para vocês, tá? Vou abrir aqui o slide para ficar melhor. O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas, ou seja, pode ser algo real e algo também imaginário, não algo criado. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica uma ação desenvolvida num determinado espaço e num determinado tempo, praticada por personagens, que nos é transmitida por alguém, gente, por um narrador. Como assim? Tem alguma coisa acontecendo, tem uma ação que ocorre em algum lugar, que é o espaço, em algum momento, que é o tempo, e tem por algumas pessoas, alguns personagens ou até mesmo bichos, e alguém conta. Normalmente, o texto narrativo é constituído por narração. A ação avança. A descrição, que é contar os detalhes dos personagens e do espaço. O diálogo, que é uma conversa. E monólogo. Como assim monólogo? Uma personagem fala com ela mesma, tá? Eu trouxe uma dica para vocês que vale ouro. Sabe o pente? Pronto. Quando vocês lembrarem da palavra pente, vocês vão ter que lembrar com quais são as 5 principais características de um texto narrativo, tá? Vamos lá. Personagens tem que ter. Espaço tem que ter. Narrador tem que ter. Tempo tem que ter, enredo tem que ter também, tá bom? Tia me explica cada um, deixa comigo. Olha aqui o nosso pente. Por exemplo, no P de personagem, Maria, José e Jane são os personagens da nossa história, tá? Letra E vai contar o que na letra E, meus amores? Quem é que lembra? Vamos voltar? Espaço. Sertão nordestino, Vila Seca. Olha o local aparecendo. N de narrador. Terceira pessoa. A professora agora não entendi nada, mas vai entender. Nós temos 2 tipos de narrador, que é o narrador personagem e o narrador observador. Como assim a senhora colocou em terceira pessoa? Eu vou explicar já já. Terceira pessoa é quando é o narrador observador. Nós sabemos que a primeira pessoa é o eu, a segunda é o tu e a terceira é o ele ou ela. Então, quando alguém conta a história falando de alguém, ele está falando dele, está falando dela, deles ou delas. Então, é a terceira pessoa. Agora, se ele conta a história colocando ele como personagem também, ele já vai utilizar o nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, vou explicar porque que neste caso aqui está em terceira pessoa, tá bom? O T de tempo aconteceu durante alguns meses, provavelmente. Por que provavelmente? Tem histórias que nós não vamos saber exatamente o tempo exato. Não estou dizendo a data, por exemplo, hoje é 14 de setembro, né? Quando vocês verão essa data, ou então julho, ou então agosto, não interessa. E vai terminar 15 dias depois. Não tem na história datas, nem toda história tem datas, tá? Então a gente consegue imaginar, por exemplo, um período de tempo de acordo com o que está acontecendo naquela história. O último é de enredo. Professor, o que é enredo? Enredo é tudo que aconteceu a história, um resumo, ok? Vamos ler aqui. O enredo é como se fossem as principais partes da nossa narração.
Maria e sua família moravam em Vila Seca. Enfrentavam uma terrível seca. A família decide se mudar. O pai de Maria, José, morre. Maria estava no topo de uma montanha quando houve um som que mudaria sua vida. A chuva chega onde Maria está. Gente, por que eu coloquei já aqui em terceira pessoa? Não é em vão. Vocês vão criar um texto narrativo, ok, meus amores, com personagens. Aqui tem alguns nomes. Professora, eu posso colocar mais personagens? Pode, mas tem que ter no mínimo esses 3. O lugar eu estou dando, a pessoa é a terceira pessoa, ou seja, vai ter que ser o narrador observador. O narrador apenas vai contar a história, tá? Acontece mais ou menos num período de alguns meses. E aqui eu já dei o enredo a vocês. Aí vocês vão ter que ler, prestar atenção neste enredo para poder construir a história de vocês. Onde? No caderno. Para os que estão 100% online, terão que me mandar a foto. Para os que estão indo à escola, terão que me mostrar o caderno. E eu vou cobrar, viu? Olha, eu quero mostrar para vocês um outro slide que eu deixei aqui já aberto, para mostrar alguns gêneros aqui. Deixa eu abrir mais. Narrativos. Temos aqui carta, contos de fada. Quem aqui não conhece os contos do Walt Disney? Crônicas. Como assim, professora? Crônica já é um tipo de texto que ele mistura algo real, algo do acontecimento realmente do momento, algo que está acontecendo na sociedade. E algumas crônicas são fictícias, mas muitas pegam alguma situação que aconteceu na sociedade para poder ser criada. Temos o diário. Professora, o diário é narração. Se você não está contando uma história, só que na questão do diário, como é um texto, o diário é um livro pessoal, no diário o narrador é um narrador personagem, entenderam? E-mail. Dependendo do e-mail, ele é um texto narrativo. Olha essa daqui, ó, fábula. A fábula interessante da fábula, estão vendo bichinhos aqui? É que tem animais na história e geralmente tem uma moral. Quem aqui não conhece a fábula da tartaruga e da lebre, da formiga e do gafanhoto? Temos a entrevista. Olha, a ficção científica, tudo isso são tipos de textos narrativos. Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui dos tipos de textos textuais mais lidos. Olha aqui, conto, 12% da população. Aqueles contos, aquelas histórias criadas mesmo, né? Ficção, do Walt Disney, por exemplo. História em quadrinhos, tá no roxinho, 3%. A gente, HQ é tão bom, nós vimos os HQs também, não foi? Bom, 14%. Mensagem de texto, eu acho que é até mais. E-mail, 12%. Artigo de opinião, 10%. Rosinha, outros tipos, 18%. Ficção científica, eu também gosto. E 22%, a maioria lê ainda romance. Isso é bem interessante. Hoje em dia eu não conheço muitas pessoas, por exemplo, que leem romances. Não conheço. Aí o que vai acontecer? Eu quero que vocês não esqueçam de maneira alguma. Eu vou aumentar essa tela aqui. Por favor, printem a história que vocês têm que criar. Tem que ter esses personagens. Sejam criativos, porque vai valer nota. Tá bom? Beijo. Qualquer coisa me procura no Zap para tirar dúvidas no WhatsApp, né? Fala mais correto. Beijo.